Queridos irmãos e irmãs, é um prazer novamente nos encontrarmos através dessa intenção de divulgação da doutrina espírita. Boa noite a todos. Me chamo Flávio Lucena, sou integrante voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje nós temos uma lição do livro Céu e Inferno, a ser desenvolvido no capítulo 5, na segunda parte, que trata da parte dos suicidas, em que os nossos irmãos, através das suas ações no plano físico, com consequências no plano espiritual. E, nesse sentido, nós verificamos o quadro em que se encontra e o critério, os cuidados desenvolvido pelo senhor Allan Kardec para lidar com esta situação. Mas antes, façamos uma elevação de pensamento para recebermos as emanações que nos são necessárias ao desenvolvimento da sintonia, ao trabalho a ser desenvolvido. Senhor Jesus, agradecemos o momento e que possamos nos organizar de forma tranquila, para que neste ambiente de bons objetivos possamos lograr êxito com o bom propósito ao qual nós nos colocamos. Desta forma, abençoa a todos nos seus lares, nos seus ambientes, a fim de que possamos bem direcionar os nossos recursos energéticos através da prece, para que todos sejam beneficiados. Muita paz a todos. Bem, o caso foi publicado no jornal Le Cielo em 31 de março de 1958. Por volta de 10 de agosto de 58, o senhor Allan Kardec, numa reunião mediúnica, consulta o mentor da Sociedade Parisiense, da Sociedade Espírita de Paris, consulta o nosso irmão São Luís a respeito do caso. Como trata-se de um caso de suicídio, é preciso que nós tenhamos a compreensão do respeito e a consideração que devemos ter em relação ao delicado assunto. Porque quem de nós não temos, de alguma forma, alguém, um parente, um amigo, que tenha tido um ato equivocado a respeito desta atitude? Um ato que, de forma, muitas vezes por ignorância a respeito das consequências, um ato que, por muitas vezes, por ideias nutridas, ideias materialistas, que consideram equivocadamente que o cesseamento da vitalidade física, a morte física, é o cesseamento da vida espiritual que continua. Como nós somos integrados em dois elementos, a parte material e a parte espiritual, a parte material, essa é danificada e prejudicada. Mas a parte espiritual, esta continua com as consequências que a parte material, no caso, sofreu. Um envenenamento, uma morte, uma coisa assim. Mas é necessário compreendermos e sermos delicados em relação à exposição, porque o suicídio é algo que muitas vezes nós não prevemos o momento do seu acontecimento. Não é como o drogado, em que muitas vezes temos a ideia de que o afastamento da droga leva a pessoa a não ter mais o contato, então vai ficar tudo bem. Mas embora a tendência esteja dentro daquele ser que procura a droga, que procura a fuga, que procura aquela situação.
No caso do suicídio, requer uma atenção constante, porque a pessoa está ali, ao seu lado. E o que ocorre? Num determinado momento, você não ter mais aquela pessoa ao seu lado. E você, muitas vezes, a pessoa, o quadro de uma família que tem alguém com essa tendência é extremamente, assim, diariamente, as dificuldades, a atenção, o carinho, o envolvimento da família para evitar que aquele ser seja tratado antes do cometimento. Antes do cometimento. Então, é necessário compreendermos, a doutrina espírita oferece a compreensão, a tangibilidade da percepção de que no plano espiritual há continuidade e nada é o cesseamento da vida. Na verdade, é uma continuação pós o falecimento daqueles que nos antecederam, ajudando aquele ser a se reintegrar. Porque lembremos a colocação de Jesus, que nenhuma das ovelhas se perderia para o Pai. Então, nós vamos compor um só rebanho. E não adianta nós nos afastarmos deste compromisso, de afastarmos de alguém. Não existe o afastar emocionalmente de alguém. Nós somos compromissados, primeiro, com o nosso equilíbrio, e diante do nosso equilíbrio, temos que ter a responsabilidade de buscar o equilíbrio do outro, porque o equilíbrio do outro também reflete em nosso equilíbrio. E assim há um processo de humanização e de um rebanho só. Por isso, no caso aqui, a respeito, trata-se do tema, o tema Luiz e a pespontadeira de botinas. Pespontar, é a pessoa que costura botinas. E que caso foi esse que foi publicado em manchete no jornal De Cielo? Foi o seguinte: o nosso irmão Luiz, já há 7, 8 meses, ele se enamorava, se aproximava do seu sonho com a senhora, com a jovem Victorine. E eles, no caso, iam no processo normal de namoro, de aproximação, pois pretendiam se casar. E o Luiz, nesse contexto, quando o casal ocorre essa aproximação, passa a ter objetivos mais comuns. É o processo do namoro, do conhecimento, da vinculação dos seres, e que vai ter uma trajetória de 20, 30 anos pela frente através da vida, com responsabilidades conjuntas, os filhos, a organização de uma casa, tem toda uma situação que insere esses seres num quadro de dificuldades a serem superadas e aprendizados imensos que o espírito ocorre com o consórcio matrimonial. Então, ocorreu que o nosso irmão Luiz, nesse propósito, e a nossa irmã Victorina, eles estavam nesse objetivo. Durante 7, 8 meses, iam caminhando e com finalidades até de economizar, passou o irmão Luiz a frequentar a casa da nossa irmã pretendente, né, Victorina. Passou a frequentar, fazer as refeições com a finalidade de economizar um pouco para futuros projetos, aquisição de uma casa, qualquer coisa desse tipo, né? Então, essas situações na época, é preciso nós inserirmos na época. Na época, haviam as conclamas, ou seja, o seu casamento já estava sendo anunciado para a sociedade. As conclamas é como, por exemplo, um órgão oficial da época pudesse chegar assim, um oficial de justiça, algo desse tipo, chegar na frente de um fórum e dizer:
vai se casar nessa cidade, tal dia, o nosso irmão Luiz com a nossa irmã Victorina. E se alguém tivesse, no caso, alguma coisa contra na cidade, já falaria a respeito, olha, tem um empecilho, tem uma situação, ele não é um bom moço, qualquer coisa assim. Para que as coisas, mas o convite para a cidade já estava sendo feito. Mas ocorreu que num desses jantares, para economizar, o nosso irmão Victorino entrou numa contenda, uma discussão, como ocorre atualmente no contemporâneo, uma contenda fútil, um posicionamento mais arraigado de uma das partes, e que, no caso, ele ficou muito chateado com a maneira da sua pretendente, e ele, num determinado momento, disse, eu se levantou da mesa e disse que ia embora, que não iria mais voltar. E isso ocorreu. Mas passou-se, isso foi no determinado dia da semana. Ele, no dia seguinte, após uma noite, refletiu melhor, voltou e pediu a nossa irmã Vitorina para dar continuidade à conversação, porque, afinal de contas, eles estavam caminhando para o casamento, que ela perdoasse, que compreendesse, foi um momento, mas ela estava endurecida, ela estava decidida a não abrir a porta para ele. É como se fechasse a porta e fechasse um coração. Embora nós vamos ver mais à frente que o fechar a porta é a atitude material daquilo que estava fechado já dentro de si. Ela considerou que caso ele viesse a ter esta atitude no futuro, ela não iria aceitar. Mas ele implora, ele pede, mas ela não fecha, não abre. Ele chora, mas ele vai embora. Esses, meus irmãos, são os dramas particulares que muitas vezes cada um de nós enfrenta. E a história desse casal é uma história que poderia ser nossa. E precisamos tirar coelho. Então, nós temos que extrair essa experiência que ocorre com outrem, com alguém, que nós devemos avaliar e trazer essa experiência como se fosse nossa, porque nós podemos, ou seja, desenvolvermos empatia, porque essa experiência do outro pode ser a nossa, se não é hoje, pode ser amanhã. Por isso nós devemos não haver um julgamento severo, porque esse julgamento severo, na medida em que julgamos, esse julgamento severo nos alerta Jesus de que a lei se estabelece e que nós também podemos ser julgados severamente. Por isso, a complacência, a indulgência, o entendimento, a compreensão em relação ao próximo, porque a dor dele é a nossa dor. Se não é, já foi. E hoje temos um pouco mais de experiência, mas poderá ser uma dor no futuro. E outra coisa, é preciso entendimento que nós podemos sermos fortes num determinado aspecto material, numa superação, num exercício, mas podemos ser frágeis em relação à moral, em relação à delicadeza do pensamento, a um entendimento, a uma emoção diferenciada. Nós, lembremos, estamos encarnados com o esquecimento necessário do passado, num processo de aprovação e superação constante. Nossos pensamentos são 1000 em cada momento e nós temos que compreender que essa efervescência de pensamentos precisa estar sob controle, sob equilíbrio, do início da nossa jornada até o final, para nós chegarmos ao final e darmos cumprimento
das nossas tarefas, cumprimento das nossas responsabilidades e nos sairmos mais fortificados. Então, tenhamos atenção, respeito e consideração ao mais velho, aquele senhor, aquela senhora que fez aquela trajetória em que tinha cheio de energia na mocidade e agora sem vitalidade, na condição já mais envelhecida, a condição em que a pessoa não tem mais os meios necessários de se fazer presente, de fazer a sua voz ser ouvida, ser reconhecida e respeitada pelos seus que ele deu a vida, que se dedicou. É preciso ter muito respeito e felizes as sociedades que têm esse link, essa compreensão do respeito e consideração aos mais velhos, aqueles que fizeram a sua trajetória e conseguiram viver a vida, porque só isso já é um grande mérito. A pessoa passar os anos e compreender que a cada ano se encontra no processo de libertação para o plano espiritual, mas que guarda um acervo de cada dia, de cada segundo, de cada hora, de aprendizados infinitos. Então, a vida é para que nós possamos ter a experiência, ter o aprendizado, ter a oportunidade de compreensão das coisas. Mas voltando ao casal Luiz e a nossa irmã Victorina, nós vemos o endurecimento por parte dela, fechando a porta. Verificamos aí que a nossa irmã tomava uma atitude unilateral. O nosso irmão desejava reconciliação, e isso é muito natural no relacionamento humano. E é preciso, quando nós queremos viver, quando nós queremos fazer uma trajetória no sentido do equilíbrio, como uma empresa familiar para que dê certo, requer concessões, requer renúncia, requer compreensão. Lembremos o seguinte: ocorre que você tem uma formação, o outro tem outra formação e o empreendimento do matrimônio forma uma organização que precisa dar certo. Principalmente, minha gente, quando chegam os filhinhos. Porque à medida, nós somos os protagonistas principais. Mas no momento em que chega uma criança, ela requer todo um aparato em torno dela. E requer que os dois pilares do lar, razão, emoção, homem, mulher, estejam unidos para receber aquele ser. Aquele ser passa a ser o protagonista, o principal. Nós já começamos a nos encontrar na condição de secundários. O principal é o ser, que requer todo o amparo para o seu crescimento robusto, para que dê cumprimento também à sua programação espiritual. Então, no caso, a nossa irmã Victorina deixou para lá, não quis dar continuidade, foi endurecida, evitou que o nosso irmão aproximasse. Ele deixou passar alguns dias, voltou novamente lá. Ele era um oficial sapateiro, ou seja, até similar, poderiam se unir não só no matrimônio, mas se unir nas profissões, já que ela era pés-pontadeira de botina, ou seja, costurava botina e ele fazia sapato, e ia dar certo. No entanto, as opções e a liberdade, o livre-arbítrio de cada um a cada momento. Então, o nosso irmão volta no outro dia e novamente vai tentar e protesta na porta, dá um sinalzinho, como uma batidinha dos namorados, que, é fulano, alegria, vai lá, é fulano, vou abrir a porta, puxa, que bom ele chegou, mas no caso dela, ela tinha tomado um posicionamento. E ele bate, solicita, chora, exclama, até que ele, no caso, há uma desistência, para ele é uma surpresa essa obstinação dela, esse comportamento dela, e ele, no caso, pede para que abra, não abre, e ele
pede para que... E ele, no caso, toma uma atitude inesperada. Mas vamos observar essa atitude. O fato é que ela, do outro lado da porta, escuta como um baque e um gemido. E considera que ele, no caso, vai para a soleira da porta, senta na porta. Esse foi o entendimento dela. Mas ocorre um silêncio, e após 15 minutos, um quarto de hora, mais ou menos, um inquilino de outro local, vem com a lamparina, era noite, e quando olha, solta um grito de horror. E aí é que Victorine abre a porta e vai encontrar Luiz desfalecido, sem, como pálido e já sem vida. Ele havia cometido o suicídio no momento de ímpeto, no momento de uma decisão irrefletida, numa falta de compreensão das coisas. Diante desse fato, foi quando foi publicado no jornal De Cielo, em Paris, e o nosso irmão Kardec, estudioso, resolveu, através do nosso irmão São Luís, mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fazer uma aproximação para estudar o caso. Nesse estudo, ele faz 5 perguntas ao nosso irmão São Luís, verificando a possibilidade da comunicação do espírito, se poderia se comunicar ou não, e faz perguntas a respeito do caso, para logo em seguida, também no ano de 58, ele, no caso, proporcionar o que hoje nós temos, a lição, proporcionar para os nossos dias todo o caso de um episódio sinistro, triste, em que nós devemos, no caso, procurar refletir. E as perguntas são 5. Ele faz perguntas ao nosso irmão São Luís. Primeira, a moça, causadora involuntária do suicídio, ela tem responsabilidade? Veja, Kardec, ele vai devagarinho organizando perguntas para extrair a essência do entendimento. O trabalho aqui não é de curiosidade. O trabalho é de estudo, é de observação para que sirva a todos. Então, ele é muito respeitoso e procura dar o entendimento para que seja realmente salutar a compreensão e as respostas. O nosso irmão São Luís responde, vejam, repetindo a pergunta, a moça causadora involuntária do suicídio, ela tem responsabilidade? Sim. Resposta de São Luís. Porque o não amava. Vamos analisar a pergunta e resposta. Kardec tem o cuidado de considerar que ela não havia intenção, e é óbvio que não havia intenção, é plausível que não haja intenção por parte dela em relação a ela ter a intenção ao fechar a porta para ele, de que ele viesse a se suicidar. No mínimo, ela queria que ele seguisse o seu destino. Não queria mais o relacionamento. Nós devemos lembrar que se tratava de um casamento já anunciado para a sociedade. E isso causa para os envolvidos, para uma cidade não tão grande, cosmopolita como a atual, mas na época já é 1958. Então, mas isso causa muitas situações para as pessoas, às vezes uma cidade menor, os conhecimentos eram mais diretos,
Isso é muito forte para a pessoa que se sente ultrajada, que se sente passada para trás, ou que tem conjecturas, que gostaria de entender toda a situação. E ele diz: ela tem responsabilidade, porque não o amava. Quem ama, supera. Quem ama, entende. Quem ama, tolera. Quem ama, tem objetivos maiores. Quem tem este sentimento no processo de aperfeiçoamento, sempre está a postos para fazer da melhor forma a coisa como tem que ser feita. O cuidado que nós devemos ter em relação ao próximo, a fim de que possamos, de forma previdente, evitar que algo seja aumente. Então, é necessário que a gente procure ter o cuidado necessário. E a avaliação de São Luís é de se, mais ou menos, ela tem responsabilidade porque não o amava. Ou seja, intencionalmente, ela não tinha a intenção de conduzi-lo ao ponto do casamento. Porque se tivesse, ela levaria ele ao casamento. Ou seja, foi feito muitos passos a chegar àquele momento. Então, nós verificamos aí o cuidado que devemos ter no beijinho, no abraço, na maneira de se comportar, na cantada, na maneira de que se insinua para alguém. Tudo isso deve ser avaliado, porque nós sabemos a nossa intenção, mas nós não temos como interpretar como o outro compreende aquele nosso gesto, aquela nossa atitude. Por isso, os cuidados de urbanidade que nós devemos ter nos nossos relacionamentos, onde quer que estejamos, na família, no trabalho, com a cunhada, com a mãe, a sogra, de uma forma geral. São situações que, aos poucos, vamos nos habilitando a uma convivência sadia e equilibrada. Pergunta 2. Kardec pergunta, seu Allan Kardec, melhor. Então, para prevenir a desgraça do suicídio, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Ou seja, a pergunta e o nosso irmão São Luís responde: ela procurava uma ocasião de descartar-se e assim fez, em começo da ligação, o que veria a fazer mais tarde. Vamos ver, analisar primeiro a pergunta. Então, para prevenir a desgraça, no caso o suicídio, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Ou seja, ela teria que fazer o sacrifício de desposá-lo, mesmo não gostando o suficiente dele? É uma pergunta muito interessante. E responde nosso irmão São Luís. Ela procurava uma ocasião para descartar-se. Olha, ser humano é algo que possa, como um objeto, descartar. Ela procurava, ele não tinha o valor suficiente para ela. Então, era necessário que ela, no caso, tivesse mais cuidado, não deixasse passar 8 meses, não deixasse chegar a entrar na sua casa, entrar para se alimentar, para essas coisas todas, para economizar. Era necessário ter sido mais prudente. E é necessário a pessoa ter a dosagem de sinceridade, a dosagem de respeito ao outro. Eu gostaria, seja sincero, olha, eu estou aqui como você como amigo, como você um parceiro, por uma necessidade fisiológica que eu tenho, de ter um afeto, de ter um abraço, mas você não é a pessoa ideal ao meu casamento.
Eu não desejo ter você como um caso, ficando, como se diz na modernidade, estando ao lado do seu lado, me sinto bem, mas vamos prolongar, mas eu ainda não sinto o suficiente para realmente ter uma vida para você. E é preciso lembrarmos que naquela época a decisão de um casamento era muito definitiva, muito uma coisa para eternamente, até que a morte os separe, coisa desse tipo. Era uma coisa muito forte. Então, são decisões, para a época, muito fortes. E a rejeição também é muito forte por parte dele. Então, responde o nosso irmão São Luís. Ela procurava uma ocasião de descartar-se. Ele, mais uma vez, digo, o ser humano não é um objeto, por isso todo o nosso cuidado. Mas, mesmo assim, ela fez antes que ficasse mais tarde no casamento. Nesse sentido, ela até teve uma boa intenção de não prolongar para no casamento com o filho, seria pior, as dificuldades seriam outras. Então é preciso termos prudência e muito cuidado no lidar com os nossos irmãos ao nosso lado, é preciso ter muito cuidado, muito respeito, muita consideração, as pessoas compromissadas, é preciso entender que uma pessoa compromissada já está num planejamento, já está dentro de um contexto, e você tem a responsabilidade de tirar a pessoa de um contexto para si, para pensar no seu amor, na sua felicidade. É preciso termos a devida compreensão e responsabilidade, porque nós, no campo da afetividade, nós sabemos o começo, o domínio no começo, mas não temos nenhum controle sobre o outro, sobre a situação posterior. Por isso, o amadurecimento espiritual a cada momento. Pergunta 3. Neste caso, a sua responsabilidade, no caso da nossa irmã Victorine, decorre haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Sim, resposta do nosso irmão São Luís, exatamente. Ou seja, como na pergunta já estava a resposta, nós vamos voltar à pergunta. Nesse caso, a responsabilidade da nossa irmã Victorine decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que teve como resultado consequência funesta, no caso, o suicídio do moço. E foi exatamente o que ocorreu. Muito bem. Então, feita a pergunta 3, nós vamos à pergunta 4. Mas, então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta. E não tão só, e não tão grande como se... Vou voltar à pergunta. Pergunta 4. Mas, então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. Resposta do nosso irmão São Luís. É evidente. Você note que a pergunta de Kardec é mais extensa, mas São Luís é muito sintético. Então, vamos verificar essa pergunta, analisar essa pergunta 4. A proporcionalidade da falta. Nós não vemos que o pecadinho e pecadão é a mesma coisa. Nós vemos uma gradação da atitude. Há uma intensidade. Você pode ter uma emoção. Você tem uma emoção pequena, é igual a uma emoção grande? Não. A intensidade, a vontade, o desejo é diferente. Então, aqui fica estabelecido que a lei também se estabelece de acordo com a intensidade, com as emoções, com as coisas, com as intenções. Com as intenções. Observe. Então, nós verificamos, veja, a responsabilidade deve ser proporcional à falta que Victorine fez.
e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. Ela não provocou o suicídio. A atitude dela foi não amá-lo, foi fechar a porta, foi ser dura, não ter a delicadeza, a sabedoria de lidar com a situação de uma forma mais equilibrada. Isso são responsabilidades pessoais. Mas a atitude de suicídio, ela não pode ser responsabilizada. Ela teve como consequência, mas a atitude é do outro. Mas a parte dela é como aquela figura oriental do yin e yang. Aqueles duas situações que se completam, emoção e razão. Ou seja, há um percentual, a culpa, minha gente, a responsabilidade sempre é individual. Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para o outro. O outro responde pelas suas atitudes. Não é o que os outros fazem comigo, é o que eu faço. Qual a minha resposta? Qual o meu feedback diante do que os outros fazem comigo? Isso é que me importa. A responsabilidade que você tem é o que você faz. No Espiritismo, na compreensão da doutrina espírita, nós não podemos mais ter aquela compreensão de acusar terceiros fora de nós. Nós temos que ter a compreensão de verificar a responsabilidade nossa no contexto. Então, é muito importante que qual a minha reação diante de um fato. Se existem irmãos mais amadurecidos que tiram de letra um drama que é para mim, eu tenho que procurar investigar porque como aquela pessoa consegue passar por uma situação que não gera, que gera uma situação que para a pessoa é tranquila, passa pela situação sem maiores problemas, e para mim é uma coisa tão grave. Às vezes é a monoideia, é a ideia fixa, é a ideia do orgulho, a ideia alicerçada no egoísmo, que faz com que a pessoa alimente e sem compreender de que qualquer alimento que você faz aqui, um dia ele vai para fora. Se você bota a ideia fixa na cabeça, coisas assim, parece simples. Se uma pessoa bater no meu rosto, eu mato. Uma pessoa bater no meu rosto, eu mato. Isso é um processo de viciação e ciclos de alimentação, em que você introjeta e passa a fazer parte de você. E lá um dia, alguém mais de respeitoso, por alguma forma, passa a mão no seu rosto, às vezes até sem querer, mas você interpretou que foi por querer. Você, muitas vezes, diante do seu ímpeto de violento e pelo seu condicionamento mental, retiram a arma e matam. Então, veja bem, mas foi um momento, ele nunca fez isso, mas ele tinha o gatilho, ele alimentava o gatilho, ele fazia apologia à violência, a sua solução era drástica, ele tinha um comportamento que iria lhe levar ao desequilíbrio, ele só precisava da espoleta, da pólvora, do momento da explosão. Quando ocorresse aquelas circunstâncias, ele, no caso, dava eclosão à sua neurose mental. É aquela neurose de guerra que as pessoas veem e a pessoa solta um trapo de massa no chão e a pessoa pula para debaixo da mesa e faz aquele espalhafato porque acionou um gatilho. São as neuroses. E nós precisamos, quando diz orai e vigiai, fazer a oração para que a sua mente tenha a inspiração daqueles mais experientes e a vigilância para que a gente não alimente nada que leve ao prejuízo. Por isso, o evangelho, código de moral, para que a gente possa, no caso, repetindo, falando, dizendo as coisas, a gente possa, aos poucos, trazer para, introjetando, com vagaroso, com paciência,
Paciência por quê? Porque eu sou infinito. Eu preciso caminhar ainda trajetórias e trajetórias. Eu estou sempre no começo. Eu sou a mesma mônada lá do início das coisas e que agora dou continuidade. Eu apenas estou um pouco mais cauteloso, mas ainda escorrego, desenvolvo ideias desequilibradas, ainda não tenho discernimento, por isso estudo e avalio e analiso tudo ao mesmo tempo para que eu possa filtrar e ser o que eu sou no momento. E nesse sentido, devemos engrandecer este projeto chamado Flávio, chamado Hermes, chamado Fabiano, chamado Alta de Souza, Chico, Francisco de Assis. Nós chegaremos lá, mas o Cristo faz o alerta. Pega a tua cruz, procura se anular de si mesmo, deixa o teu egoísmo de lado, o teu orgulho, levanta e segue-me. Então, nós somos esse projeto de amor que vai justamente crescendo, e devemos já gozar no nosso patamar em que nós nos encontramos de toda a felicidade, porque a felicidade já se encontra ao nosso lado. Nós só precisamos estar atento a ela, recebê-la e termos mais abertura para sermos mais felizes do que infelizes. Por isso, requer responsabilidade, requer conhecimento, mas com conhecimento a responsabilidade de agirmos adequadamente a cada momento. Mas vamos à pergunta 5, feita pelo senhor Allan Kardec ao nosso irmão São Luís. E o suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario, pela loucura que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Vou repetir. O suicídio de Luís tem desculpa em razão pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Ele diz: veja bem, um suicídio sendo desculpado ou amenizado. Verifique a resposta de São Luís. Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se por motivos de covardia. Foi a resposta mais longa do nosso irmão São Luís. Veja, voltando à pergunta, para analisar melhor. O suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario, pela loucura que lhe causou a obstinação de Victorine? Veja, ele estava ali com a intenção de reconciliação. Ele estava ali com a intenção de amor. Ele estava com o coração aberto para haver o entendimento. Ele estava de coração livre e ia com a finalidade de haver o entendimento, porque é muito difícil, meus irmãos, uma pessoa que muitas vezes deseja uma resposta, não é a resposta de A, B, é daquela pessoa. Aquela pessoa tem a sua vinculação, tem a sua construção, e a pessoa quer escutar da voz dela o entendimento. Esse entendimento é o que viria a satisfazer. Ora, quantas vezes uma pessoa que desaparece na sua vida, você fica, meu Deus, o que ocorreu com aquela criatura? Por quê? Como foi? Como meu filho desapareceu? Veja a angústia de não ter a solução. Aos que têm fé, sabe que nada oculto que um dia não seja revelado. Aos que sabem resignar-se, sabem esperar. Mas muitos estão no imediatismo da vida, consideram que a vida é aqui e agora. Então ele quer muitas vezes uma solução para não caminhar com aquela dúvida: o que foi que ocorreu? O que foi que eu fiz? E ela poderia dizer: eu não te amo. Mas ela não fez isso. Foi abrupto a atitude dela, aproveitando um ensejo. Olha a responsabilidade dela. Aproveitando um ensejo, descartou.
Esse era o objetivo dela. Ela não o amava o suficiente. Então, essa obstinação dela deixar a porta fechada, não abrir para a conversação, levou ele a um ato impensado. A pessoa vai, aqueles gatilhos, a pessoa vai, passado aquele limiar suportável para aquele ser, ele entra em outras esferas de compreensão, de entendimento, e pode perder a razão. Da forma que alguém pode induzir alguém à loucura, a pessoa pode, aos poucos, conduzir através de atitudes e tal, prejudicando e tal, pode levar alguém à loucura, e é responsável. O ato dela tem uma responsabilidade que levou ele a esse estado de desvario, e que no ímpeto, o levou ao suicídio. O suicídio não é culpa dela, mas ela foi o gatilho para atingir esse objetivo. Veja bem, analisando a resposta da questão 5. Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus. Ele, como diz, ele estava por amor ali, querendo a continuidade dos seus planejamentos, dos seus anseios. Gente, não é fácil você ter um sonho e sonhar, e sonhar, e sonhar, e aquele sonho simplesmente acabou. É uma morte para a pessoa. E ele é como se dissesse assim, se essa morte me chegou, ele no ato translocado, tirou-lhe a própria vida. Então, a intenção dele não era, no caso, era reconciliação. E neste caso, ele, no ímpeto de loucura, como um deslize, a pessoa que vai pendendo, daqui a pouco perde o equilíbrio e cai no chão. Ele caiu no chão com aquele ato. E esse ato dele, por amor, é menos, digamos assim, penalizado do que um ato de uma pessoa que procura libertar-se da responsabilidade por motivos de covardia. Vamos pensar alguma coisa. Motivos de covardia. Vamos admitir que ele chegasse e dissesse: é uma humilhação para mim ter que me alimentar na casa de Victorine. É uma humilhação para mim não ser uma pessoa senhor de toda a situação. Isso é uma vergonha, eu ter que, para economizar alguma coisa, ter que estar ali, fazer esse procedimento. Eu, sinceramente, eu não vou ter uma vida, já começa difícil e eu não vou querer viver uma vida difícil, vou querer viver uma vida mais confortável, mais equilibrada. Então, ele, diante de um quadro assim, ele poderia se acovardar. Eu não vou casar com ela não, porque se eu casar vai aumentar as responsabilidades e tudo, e então, diante disso, eu vou tirar a minha vida. Este ato seria um ato de covarde. Então, há gradação em relação a cada situação. Vamos à pergunta 6. A pergunta 5. Pronto. Então, essas foram as perguntas feitas ao nosso irmão São Luís. E Kardec organiza, com a aquiescência e autorização do nosso irmão São Luís, para falar com o falecido, fazer uma entrevista com o suicida, no caso, o nosso irmão Luís G. Vamos ver as perguntas, que são 8 perguntas, e vamos ver as perguntas que o seu Allan Kardec faz ao nosso irmão. Uma coisa é a resposta razoável, compreensiva, de uma forma mais próxima da lei do nosso irmão São Luís. E diferente da análise que vamos fazer da resposta de um espírito que está no estado suicida,
que encontra-se no plano espiritual, ainda envolvido na perturbação, no desequilíbrio, e nós vamos ver essas respostas e analisar com mais cuidado. Porque numa nós podemos ter maior confiança e análise, mas na outra nós precisamos analisar com muito critério, porque trata-se de um espírito no estado de perturbação recente, o seu desencarne, e ele, para que ele trouxesse as elucidações. É necessário entender também que a estrutura espiritual, a organização espiritual, a seriedade dos integrantes de uma reunião, de uma sociedade, como que ia ser o berço do espiritismo para a sociedade moderna, é necessário compreendermos os espíritos e as pessoas envolvidas, tanto na condição encarnados como os desencarnados, trazendo esse ser para um ambiente de equilíbrio, onde, favorecido por uma série de técnicas, ele pudesse dar a sua comunicação. É necessário compreendermos que algo não ocorre de uma forma simplória, simples, não. É muito complexo cada comunicação. Por isso, nós, participantes de reuniões mediúnicas, devemos ter a compreensão de tudo que está envolvido para que haja aquele momento de intercâmbio. Mas, continuando, vamos às perguntas que o nosso irmão Allan Kardec fez ao nosso irmão Luiz G. Noivo, ex-noivo, suicida, agora, da nossa irmã Victorine. Pergunta 1. Que julgais da ação que praticastes? Veja a neutralidade. Que julgastes da ação que praticastes? Resposta. Victorine era uma ingrata. E eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Primeiro, o julgamento do suicida para consigo mesmo em relação à sua compreensão. Como ele julgava. Ele é taxativo. Victorine era uma ingrata. Essa é a ideia que ele tem de Victorine. Se perguntássemos a Victorine, você foi uma ingrata? Ela talvez dissesse, não, eu procurei evitar um mal maior no futuro. Veja aí. Então, a interpretação cabe a quem emite. A ingratidão, que ele a considera ingrata. Mas é sempre aquela questão de transferir para o outro a ferida, o seu próprio desequilíbrio. Ele interpreta ela como ingrata. É aquela ideia. Pode alguém, nesse contexto, ter uma maturidade maior de compreensão, de não forçar um relacionamento, de entender e de fazer com que as coisas ocorram de forma mais equilibrada. Quantos têm a intenção de uma fortuna, de uma posição social, de um emprego, e que cede a muitas situações, criando muitas vezes ilusões de relacionamento, e que está fadado, em razão dos alicerces deteriorados, sem ter um sentimento genuíno, de, no caso, vir a ter desequilíbrios futuros. Não é que mudou, no caso, as consequências, mudou os alicerces. Quando aqueles alicerces acabam, por exemplo, acabou o dinheiro, aí a pessoa diz, bom, não tem mais dinheiro, não tem mais amor. Acabou a beleza. Puxa, eu casei, ele era um homem lindo. Casei pela beleza dele física. Ele ficou feio, não tem mais amor.
Esse não é o amor genuíno. E nós vamos aprendendo a amar genuinamente. Não aquilo que está por fora, não aquilo que se tem, mas aquilo que está por trás daquilo que se vê. Não é o que se vê que estrutura um casamento, é o que está atrás da capa é que estrutura todos os procedimentos. Através de uma capa, muitas vezes disforme, encontra-se uma alma iluminada. A distinção entre matéria e espírito. Mas voltando aqui à resposta, nós vamos verificar o seguinte. Ele diz: eu fiz mal em suicidar-me por sua causa. A atitude é dele. E ele aí diz, por sua causa, em razão dela, ela não merecia o meu suicídio. E realmente não merecia. Ela não merecia, mas foi uma atitude dele. Mas ele ainda diz, eu não deveria suicidar-me em razão dela. E é uma verdade. Mas considerou ela uma ingrata, que é uma interpretação dele. Pergunta 2. Então, ela não vos amava? Pergunta de Kardec. Então, ela não vos amava? Ele diz, não. A princípio, iludia-se. Mas a desavença, a discussão que tivemos, abriu-lhe os olhos. E ela até que se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Essa resposta é muito interessante. Ele descobre, ora, ele agora está no plano espiritual, ainda está ligado a ela, e está vendo com mais profundidade. Ele tem um acesso que no plano material não tinha, e ele faz uma compreensão mais ajustada de uma ampliação de percepção. Ele diz, Kardec pergunta, ele não, então ela não o amava? E ele responde, não. Agora, como se dissesse, agora vejo que ela iludia-se, que achava que me amava. Mas a desavença bastou primeiro um atrito e que fez com que ela abrisse os olhos. Esse cara não dá para mim. Ele até tem um ar de compreensão sobre ela. E no final ele verifica que ela estava procurando um pretexto para se desembaraçar dele e que ele deu o pretexto que foi suicidando-se. Que acha que ela até deve estar feliz por causa dessa atitude. Pergunta 3. Aí ele perguntou em relação ao amor dela. Aí na pergunta 3, o senhor Allan Kardec pergunta ao nosso irmão, ao suicida. E o vosso amor por ela era sincero? O vosso amor por ela era sincero? Já que o dela não era, o vosso era? E ele responde, paixão somente. Creia. Veja, ele diz, paixão somente, creia-me. Pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Olha a intencionalidade aí. Ele diz, por que ele chama paixão? Que não era um amor sincero. Ele agora avalia melhor. Era uma paixão. E pede para que o interlocutor creia nele. Quem está perguntando a ele, creia nele. Olha, eu acho que é só paixão. Porque se fosse um amor puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Veja, ele traz para si a responsabilidade de querer lhe causar um desgosto. E para isso, ele suicidou-se. Ele tinha uma certa intenção de atingi-la.
Mas ele teria poupado. Ele podia, puxa vida, o ato dele foi extremo para atingi-la. Ele reconhece que lá atrás que ela não merecia e que ele poderia ter evitado a morte. Se o amor fosse mais puro, pelo menos não chegava ao extremo. Mas ele notou, chegou à conclusão, à compreensão, de que não se tratava de um amor puro, e sim de uma paixão. Porque há uma diferença, meus irmãos, entre paixão e amor. Vamos tentar dizer assim. A moça ou o rapaz telefona para o outro e diz: vamos sair? Não, meu filho, não, minha filha. Eu estou com dor de cabeça, hoje tive um dia dificultoso e tal. Não, não vamos sair, não. Aí a pessoa diz: mas então eu vou aí para conversar com você, para estarmos juntos nessa dor. Quem sabe você ameniza, eu dou um passe em você e você melhora e tal. Não, não, eu já tomei um comprimido, vou dormir um pouco e tal e tal. Tá bem. Feito isso, um dos parceiros vai caminhar, tomar um sorvete para distrair, já que não ia sair mais. E ao passar pelo cinema, horas depois, vê a sua pretendida ou o seu pretendido vestido, com outro alguém ao lado, trocando carinhos, entendimentos, conversas e alegrias. Imagine a situação. Aí a pessoa diz, se tiver um amor puro, diz, que bom, ela melhorou, ou ele melhorou, está tranquilo, não precisou do remédio, tá mais, sabe que bom, que interessante que Deus me deu essa oportunidade de observar os fatos e tentar compreender e resignadamente procurar dar uma solução mais suave. Mas que bom que ela é feliz, que ele é feliz e que seja feliz para sempre. Muita paz, Jesus abençoe. É assim que agimos? Por que não agimos desta forma, respeitando a lei, a naturalidade do que nos ocorre? Porque ainda temos muito ego, muita vaidade, muito orgulho. E o que ocorre em relação ao outro? A paixão. Quando olha, fica tudo escuro, trevoso, as dificuldades de raciocínio, o coração, a adrenalina, miserável. Como é que ousas fazer algo disso comigo? Me enganaste, me traíste, me enrolaste, e é tudo quanto é qualificativo, desgraçado, desgraçada. E aí, quero que ele seja infeliz, quero que ocorra isso com ele, com ela, e por aí vai. Veja a confusão mental. Os vínculos emocionais, os vínculos de relacionamento, minha gente, não há descarte, é para sempre. Imagine você ter que reorganizar aquilo que você aniquila materialmente. E você é responsável pela reorganização de tudo. Antes de ir ao Pai, reconcilia-te com teu irmão. É a maior oferenda que podemos fazer a Deus. Voltar e se reconciliar com aquele que ultrajamos, que prejudicamos. Quem ama a Deus e não ama seu irmão, não ama a Deus. Então, é necessário nós exercitarmos. Nós não amamos a Deus, porque o exercício que vamos fazendo gradativo e proporcional é amar os que estão próximos. Se a gente não consegue amar quem está próximo, vai amar quem está lá em cima, é uma enganação, é uma ilusão. Não, eu amo a Deus. Como você ama a Deus sem amar o próximo que está nele e o próximo que está em si mesmo? Por isso que nós temos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você precisa, como você pode dar alguma coisa a alguém se você não a tem? É preciso se amar, é preciso zelar por você, cuidar do seu corpo material, da sua mente e do seu anseio espiritual, para que você possa transferir um pouco disso que você tem com responsabilidade para os outros. Como você pode dar alguma coisa que não tem? Então você precisa se amar, mas não o amor egoísta de que só você deve ser satisfeito. Imagine que você precisa
dar ao outro, enquanto o raciocínio tiver, as condições de equidade, de equilíbrio entre você e o outro. Então, é necessário o amor e a paixão. A paixão, como se diz, é um cavalo desgovernado. O amor não, é sereno, tudo suporta, tudo engrandece, tudo tolera, tem uma finalidade de avanço diante da vida. Já a paixão não, é um rio que transborda, o trovão, é o relâmpago, é a tempestade. Já o amor é sereno, sempre caminha com equilíbrio e nós devemos compreender que nós somos um ser em formação. Nós precisamos compreender a nossa condição, respeito, perdoar constantemente a nós mesmos diante de nossos atos falhos, para que a gente dê uma mudança em si que possa restabelecer o equilíbrio mais à frente. Errei hoje, mas amanhã farei melhor. Amanhã evitarei, amanhã pedirei desculpas. Eu vou ter que encontrar nesse exercício, nesse encontro com a lei que me rege, uma harmonia a ser alcançada, que ainda não está estabelecida no momento, mas que faz parte de uma meta. Sede perfeito como o Pai o é, assim pediu Jesus. Sede perfeito como o Pai o é. Ave Maria. Temos uma caminhada a seguir. Mas vamos voltar ao nosso ponto aqui. Amor e paixão. Pergunta 4. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Vamos entender novamente. Se ela adivinhasse que a sua intenção seria suicidar-se, ela persistiria em te recusar? Ficou melhor, né? Ou seja, se ela adivinhasse que o Luiz iria suicidar-se, será que ela seria obstinada em recusar a abrir a porta? Ele responde: não sei. Penso mesmo que não, porque ela não é má. Veja o momento de reflexão, é o ambiente, meus irmãos, que leva ele a ter o recurso para sair um pouco do estado de perturbação e raciocinar mais um pouco. E ele diz assim: não sei. Se ela adivinhasse, penso mesmo, se ela soubesse que eu ia me suicidar, penso mesmo que ela não recusaria abrir a porta, porque ela não é má. Ele reconhece algum valor nela. Veja, esse é o momento de lucidez. Continuando a resposta, ele diz: mas ainda assim, ela não seria feliz. E melhor foi para ela que as coisas se passassem como ocorreu. Se não fosse da forma que ocorreu, e ela abrisse a porta e nós nos reconciliássemos, mesmo assim ela não seria feliz. Por quê? Porque ele agora compreende que ela não o amava o suficiente para o casamento. Pergunta 5. Batendo-lhe a porta, tinhas já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Kardec aqui entra na questão da intencionalidade individual dele. Tu fosse lá com o propósito, caso houvesse recusa de se matar? A pergunta. Resposta do nosso irmão suicida. Não. Então, eu não pensava em me matar, porque também não contava com a sua obstinação, com a sua recusa. Foi somente à vista dessa recusa, dessa obstinação, que eu perdi a razão.
Meus irmãos, nós não podemos perder a razão. É preciso controle, domina-te e dominarás. É necessário termos cuidado nos nossos ímpetos, naquele cachorro louco que nós não podemos alimentar. Devemos alimentar o cachorro manso, a raça branda, que nós temos os dois lados. Nós temos, é preciso compreendermos essa dualidade entre o estado de equilíbrio e de desequilíbrio. Constantemente, vigilantemente, nós devemos nutrir o lado bom e esquecer o lado mau. Esse é o processo da transformação que devemos fazer em nossa vida. É o controle que devemos diuturnamente, na nossa mente, a cada momento, pensar antes de falar. Ter o cuidado. Não, mas eu sou assim mesmo, pavio curto. Você tem que alongar o seu pavio como espírito, senão você vai alimentar o ciclo vicioso da sua fraqueza. A fraqueza de alimentar a si próprio naquilo que é o seu vício. E por isso você precisa constantemente ser colocado em prova para o processo de superação que você ainda não fez. Não precisa ser provado aquele que já supera. Mas essas situações de prova, lembre-se, planeta de prova e expiação. Duas coisas. A prova é nós lidarmos com a reincidência do nosso comportamento. Não é algo que superando, não. Nós temos aquele entrave. E ao superarmos, ganhamos experiência. A expiação já faz parte das provas que nós não superamos. As provas que nós não superamos no passado, estamos de encontro com ela de novo. Então, o que ocorre é justamente isso, o processo de superação constante. No caso aqui, ele diz, eu perdi a razão. Ora, ele se deixou envolver com a sua própria emoção, a sua própria fraqueza. E naquele momento ele perdeu o senso, perdeu o equilíbrio. Foi no momento de loucura, um momento de gatilho eclodido que tem ressonância não com o presente, mas com o passado, que ele tornou a repetir o suicídio. Ele tornou a repetir o ímpeto, a emoção, não o suicídio, talvez ele não tenha ocorrido no passado. Então, nós vemos aqui que ele está de frente com a sua fraqueza. Por isso, não pelo ato dela, mas a recusa foi o gatilho para que ele, no caso, viesse a suicidar-se. Ou seja, lidar com a sua emoção, ele não conseguiu e perdeu o senso, a razão, e ocorreu o equívoco, a atitude inesperada, que foi surpresa para todos os envolvidos na época. Muito bem. Pergunta 6. Parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Vitorine não o merecer. É realmente o vosso único pesar? Parece que você não liga o suicídio para o suicídio que cometeu, senão pelo fato dela não o merecer. É realmente a sua forma de pensar? Nós vemos na construção das perguntas de Kardec, adentrando mais sobre a questão interna dele. Resposta do nosso irmão. Lembremos sempre que nosso irmão tem um estado conturbado. A resposta dele não é para ser aceita, é preciso ser analisada com mais cuidado. Então, veja a resposta do nosso irmão. Voltando à pergunta, parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Victorine não o merecer. É realmente o vosso único pesar?
Nesse momento, sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me, está ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Veja, ele não liga muito para o suicídio que fez, a não ser de ter feito e ela não merecia. Ninguém merece um suicídio. Por que razão você deve suicidar-se? Pelo amor de Deus, minha gente. Você está gerindo, organizando, estruturando a sua trajetória de experiência através da dádiva do corpo. Quem fora de você merece que você suicide-se? Que isso? Ninguém merece. Você se merece. Respeite a oportunidade que você tem. Você merece o equilíbrio, a felicidade. Como você pode tê-la aniquilando a oportunidade? Ninguém merece fora de você a você mesmo. Está entendendo? Por isso, cuidado, o zelo que devemos ter. Ao olhar no espelho, verifique, está diante de uma centelha divina a caminho da luminosidade, da luz, do equilíbrio, da harmonia universal. Equilíbrio pessoal com a natureza e com o universo. Nós caminhamos para um infinitamente grande de sensações que nós ainda não percebemos. Se nós já estamos satisfeitos com o pouco que temos, imagine o que nos aguarda através de compreender e se alinhar a esta lei que nos rege. Qual é a lei? Procurai a Deus, procurai a Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E tudo mais te será acrescentado, é uma colocação de Jesus. Confiemos nessa colocação. Então, o nosso irmão, ele se encontra no estado de perturbação. Esse estado de perturbação foi provocado pela nossa irmã Victorine? Não, a intenção dela era outra, talvez. Não tinha essa intenção, ela não era má, ele mesmo reconhece. Ele está no estado de perturbação que lhe é próprio. Ele vai saindo um pouco para a lucidez. Mas o que é mais importante para ele não foi o suicídio, mas sim que ele considerar que ela não merecia. E aí ele volta ao loop da fraqueza, de se encontrar na soleira da sua porta, suicidado, num estado de perturbação, ainda considerando ela uma ingrata, considerando ela que não era, ela só não merecia o tanto do sacrifício dele. Então ele entra no estado mórbido, no estado doentio do ser, em que ele encontra-se num estado de desequilíbrio, o que requer da reunião em torno dele e do tempo, e da natureza de cada um na reação dos remédios, das técnicas utilizadas multiprofissionais, para que possa estabelecer pontos de conexão, a viabilidade para o futuro, ou através de uma reencarnação, ou através de meios que lhe favoreçam para que ele supere o drama que hoje se encontra nesse estado mental fixo, nesse estado mental de monoideia, de retroalimentação doentia. Muito bem, pergunta 7. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Kardec tira ele um pouco de foco. Chegareis a compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver livre desse estado de perturbação. Ele continua: fiz mal, deveria resignar-me. Olha, ele deveria resignar-se diante da rejeição que ele teve. A sua fraqueza é que ele não conseguia ser rejeitado. A ferida era nele, não nela. Ele é que não tinha maturidade de dizer assim: a fila anda.
6, 7, 8 bilhões de almas, eu vou encontrar uma outra mais em sintonia. Eu vou ter paciência para encontrar alguém com mais compreensão, que queira realmente estabelecer uma vida de equilíbrio, de harmonia. Ele poderia apenas ser um observador da natureza, para que a natureza favorecesse, conforme a sua emissão mental, a sua ressonância magnética, viesse o magnetismo também ao encontro das necessidades e do equilíbrio desejado. De acordo com as nossas emissões, nós temos a ressonância. A constância vai estabelecer o caminho define o seu caráter. O seu caráter, quer dizer, o seu procedimento constante define o seu caráter. E o seu caráter vai sintonizar com caráteres mais equilibrados. Porque o seu propósito é bom. O seu propósito é bom e afinado com procedimentos equilibrados diante da lei que nos rege, independente das leis humanas. As leis divinas que estabelecem o curso da nossa trajetória espiritual, num projeto infinito de ascensão ininterrupta. Então nós vemos que ele diz, fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. Ele começa a reconhecer. A paixão que nós já descrevemos cega o homem a ponto de praticar loucuras. E ele praticou uma loucura. E, infelizmente, o homem só o compreende bastante tarde. Só compreende os resultados da paixão bastante tarde. Pergunta 8. Dizeis que tendes um desgosto. Qual é? Kardec pergunta. Fiz mal em abreviar a vida. É um desgosto dele. Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Veja essa compreensão de uma criatura que está no estado de perturbação. Fiz mal em abreviar a minha vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz no plano espiritual. Sofro. E é sempre ela que me faz sofrer. Ele aqui começa a deturpar o entendimento, porque ele passa a transferir para ela a responsabilidade do sofrimento. É sempre ela que me faz sofrer. Não! A fraqueza, a falta de capacidade de não superar a rejeição é dele. E ele transfere para ela uma culpa que é a sua própria falta de superação da prova, que é a rejeição, no caso dela. Ele associa ela porque é mais material, mas a associação deveria ser. É bom a gente perguntar, onde eu errei que eu me sinto desta forma? O que é que eu tenho de dor? Por que essa dor existe? Ela não existe fora de mim, ela existe em mim. Não foi provocada pelos outros, foi porque eu não sei lidar com ela. Então, é preciso a gente compreender que a responsabilidade é nossa. Ele, continuando, diz, parece-me sempre estar na porta, mas não falemos, nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Ele entra no processo de retroalimentação diante do quadro que é mais importante para ele do que o suicídio, retroalimentação daquele quadro mórbido em que ele está lá na porta, ensanguentado, sofrendo, e que ela é ingrata. Ele não quer mais pensar, ele está com a cabeça confusa, está um momento, é preciso, é o pós-traumático, ele está sofrendo, então é preciso ter consideração e respeito para que o tempo, no caso, que é o Senhor,
das várias feridas, que é o Senhor da reorganização das coisas, possa fazer o devido ajustamento. Nós vemos assim, meus irmãos, que há uma nota aqui no livro de Kardec, e nós podemos ler para fechamento do nosso assunto. Por isso, se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido com o nosso irmão Luiz, por brincadeira, um amor que não sentia. Olha a responsabilidade. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido, pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido, em momento de exaltação, que não a fria premeditação que muitas vezes ocorre nos suicidas, que buscam subtrair-se às provações da vida. Com esta nota, meus irmãos, que podemos repetir para que possamos assimilar melhor, mas nós vemos aqui a gradação da lei em analisar cada circunstância. O papel do nosso irmão Luiz, da nossa irmã Victorina, que no ciclo das trajetórias vem justamente organizando esses desacertos emocionais e se fortificando a cada superação de prova. Em processos expiatórios, como o nosso irmão Luiz se encontrava, e a nossa irmã Victorine, analisando os cuidados que devemos ter no lidar com os relacionamentos que aparentemente momentâneos, não, são duradouros e nos acompanham as responsabilidades de cada ato, seja no nosso pensamento, nas nossas palavras e nos nossos atos. Assim, a família Alta de Souza, aos grupos que nos escutam, nós desejamos um fraterno abraço e que Jesus fortifique a todos, cada um com a sua cruz, procurando anular-se a si mesmo, observando os preceitos de Jesus, para que venhamos com ele, junto dele, alicerçarmos um caminho mais seguro, sem tantas quedas em nossas vidas. Um abraço a todos e todo aquele que tiver alguém nesta condição de propensa ao suicídio, oração, vigilância, amor, carinho e condução dos alicerces libertadores. Antídoto ímpar para a solução, que é o conhecimento. A doutrina espírita faculta as causas e as consequências em relação à situação de uma criatura suicida. Então, que possamos, com a ideia espírita ser propagada, divulgada, é um ato de amor, a fim de que evitem, de uma forma cada vez mais dentro da sociedade, através de sua divulgação, que alguém pense nessa ideia ilusória de partir para o plano espiritual através da supressão da oportunidade física de experiências que devemos vivenciar para o nosso engrandecimento. Um abraço a todos, saúde e paz. Obrigado. Assim, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final. Que possamos nos interiorizar no campo da mente diáfana, do campo das energias, das emoções. Permita-nos, Senhor, a compreensão de que somos simplesmente irmãos. Que possamos usar o nosso instrumento para o engrandecimento. Que possamos nos harmonizar com aqueles
que ainda precisam de um alento, de um carinho, que estão sedentos, porque se encontram desalentados, ultrajados. Que possamos, meus irmãos, estender a nossa possibilidade àqueles que nos escutam, para que tenham forças no processo de superação e considerem a sua vida uma dinâmica em ação para a sua evolução. Assim, que neste nobre momento possa se estender essas irradiações para o nosso ambiente, para os nossos, a quem desejamos a felicidade e o equilíbrio. Desta forma, Senhor, encerramos contritos, envolvidos num sentimento de amor, para que isso se estenda sobre a sociedade que está tão desavorada, mas que precisa de muito carinho e muita caridade. Que Deus abençoe a esse universo que nos cerca. Obrigado, meus irmãos.